Uma empresária e um técnico de enfermagem emocionaram o Brasil esta semana. Eles são sobreviventes de 2 episódios dramáticos que, por mera coincidência, aconteceram no mesmo dia. Essa é a nossa reportagem da semana. Como foi? Ednilson Cardoso, 28 anos, técnico de enfermagem. A gente foi caindo, perdendo altitude muito rápido. O meu pensamento era ali, morri. Thaís Valadares, 40 anos, empresária. E eu peguei e falei, me tira daqui, por favor. Mas eu gritei com toda a força que eu tinha. Sobreviventes de 2 episódios dramáticos que aconteceram no mesmo dia. 14 de junho, quarta-feira. No Mato Grosso do Sul, Thaís se perde nesta plantação de milho. Eu fiquei sem bateria de carro, sem bateria de celular, porque eu não tinha onde carregar. Em Roraima, Ednilson filma a queda do avião em que viajava sobre a floresta amazônica. A gente tá caindo agora aqui. Como os dois conseguiram sobreviver? E como foram resgatados? A perna dela aqui. Não, tá machucada não, né? Tá muito bem. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A empresária Thaís Valadares viajava sozinha neste carro para a cidade de Maracaju. Ela ia passar o feriado de Corpus Christi na fazenda do namorado. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram que às 7h30 da noite, Thaís fez compras num supermercado, na cidade de Sidrolândia. Adriana, você saberia informar... 45 quilômetros à frente, a empresária foi avisada pelo namorado que uma das pontes de acesso a Maracaju estava danificada. Ela, então, tentou um caminho alternativo. Eu peguei a estrada na bifurcação, não. Eu peguei a esquerda e era para mim ter ido reto. Já era noite. Já era noite. Thaís pegou uma estrada de terra e o carro acabou atolando. Fiquei dentro do carro, não saí para nada. Thaís passou a noite no carro. Fiquei dentro do carro, quieta, porque estava muito escuro e estava sem bateria. Eu não tinha luz nem para iluminar se eu ia para frente, para trás. Eu deixei começar a clarear para mim conseguir enxergar. Eu cheguei a tentar ir da onde o carro estava para frente a pé. Só que o brejo, a lama estava muito... Então eu afundava o pé. No dia seguinte, ela se viu perdida no meio da imensa plantação de milho. Um detalhe tornou a situação ainda mais perigosa. Thaís tem diabetes, um problema de saúde que impede a produção de insulina, responsável por controlar a quantidade de açúcar no sangue. Por isso, a empresária precisa tomar doses frequentes do hormônio. Thaís aplicou a dose de insulina que tinha na mochila e saiu para pedir ajuda, mas começou a andar em círculos. Eu falei, eu não consigo nem voltar pro carro, porque eu já tinha passado muito milhinho e eu não fui num caminho reto. Eu parava, olhava e falava, aonde eu via meio que mais fácil a passagem, eu entrava, para não ter que ficar, né? E aí, aquilo não foi me dando em lugar nenhum. O milharal virou um grande labirinto. Thaís não conseguiu voltar mais para o carro. Estava na quinta-feira ainda, só que aí eu passei a tarde inteira caminhando. Thaís dormiu a noite de quinta-feira no meio da plantação de milho. A terra estava úmida e eu estava toda úmida. Eu ainda chorei muito porque eu achei que tinha chovido e eu não tinha tomado a água. Só que eu não aguentei levantar. Foi onde eu acho que eu deixei a mochila.
e toquei engatinhando, rastejando. Thaís sentia frio, muita sede e começou a ter alucinações por causa da hipoglicemia, que é a diminuição do açúcar no sangue. Foi quando eu comecei a ver as pessoas longe de mim e eu gritava cada vez mais alto, socorro, e parecia que as pessoas viravam as costas, assim, viravam, não me ouviam. Cada vez eu me enfiava mais para dentro do milho. A empresária tem o tipo mais grave de diabetes e precisa tomar 3 injeções de insulina por dia, o que não aconteceu durante o tempo em que esteve perdida no milharal. Sem insulina, sem comer e beber, Thaís não conseguia andar mais e corria um sério risco de morte. Foram 48 horas que ela ficou perdida e poderia ter sido fatal. Ela teve muita sorte de ser encontrada com vida. A empresária só foi encontrada e resgatada pelos bombeiros na noite de sexta-feira. Como mostra esse vídeo gravado por um dos socorristas. Não tá machucada não, né? Thaís precisa ser carregada pela equipe de resgate. Está visivelmente abatida. Dá pro cara ir abrindo lá. Aqui no meio desse milharal, a gente consegue ter a real noção do que a Thaís viveu perdido. O milho é muito alto. Eu, por exemplo, tenho 1,80 m de altura e ainda assim tenho muita dificuldade de ver à frente. Aí o jeito é abrir caminho com os braços e se lançar em meio a 14.000 hectares de milho. Uma lavoura gigantesca, do tamanho de 14.000 campos de futebol. Nossa equipe voltou ao local com os bombeiros que participaram do resgate. Eles contaram com a ajuda de cães farejadores. Primeiro, os bombeiros localizaram o carro da empresária. À medida que ele sentiu o odor da Thaís, ele conseguiu já auxiliar para que a gente conseguisse focalizar as buscas e conseguir chegar o mais perto possível de onde ela se encontrava. Thaís lembra bem do momento em que ouviu os gritos dos bombeiros. Bombeiros! Thaís! Thaís, se você tá perto, você grita, por favor, dá um sinal. E eu peguei e falei, me tira daqui, por favor. Mas eu gritei com toda a força que eu tinha. Eu gritava e caía. Só que aí eu comecei a segurar nos milhos e balançar. Balançava e comecei a rezar. Da lavoura, a empresária foi levada para o hospital de Sidrolândia. Thaís se recupera bem depois do susto. Ficou apenas com alguns ferimentos nos braços. Ela já está em casa e já voltou a trabalhar. Fica pra mim, junta a base aí, já tá. A empresária não tem dúvidas de que é uma sobrevivente e que nasceu de novo. Me sinto renascida, feliz. Boa Vista, Roraima, 14 de junho. À 13h, o enfermeiro Ednilson Cardoso e o piloto Eucides Rodrigues Pereira, de 64 anos, conhecido como Peninha, embarcam no monomotor da empresa Paramazônia Táxi Aéreo, com a missão de resgatar uma criança doente na comunidade de Marari, na terra Yanomami. Depois de mais ou menos 1h10 de voo, a aeronave deu a pane. Então, naquele primeiro momento ali, veio aquela tremedeira no corpo, a aceleração do coração, né, de susto. Então, assim, quando eu olhei para ele, já tinha parado tudo, o motor já tinha parado, a hélice e tudo. Então, a gente só estava planando assim. Ednilson, então, decide filmar a queda do avião. Eu pensava, tipo assim, vou deixar essa aí a última nossa imagem. Ednilson conta que Peninha, o piloto, avisou o comandante de uma outra aeronave que passava pela região. Ok.
no momento que quebrou, Mayday, aeronave, o Capitão KGC tá caindo. Aí logo em seguida já respondeu um outro comandante que estava vindo em sentido contrário da gente, a mais ou menos 1 hora e pouco de voo na frente. O piloto decide fazer um pouso forçado no rio Catrimani, em plena selva amazônica. Eu tô em cima do rio Catrimani, eu vou jogar nele. A gente tá caindo agora aqui. Eu vou desligar, tá? Ok. Quando a aeronave se aproxima do rio, Ednilson se apoia no banco da frente. O piloto e o passageiro então ficam em silêncio, até o choque com a água. Então a gente foi caindo, perdendo altitude muito rápido mesmo. E foi só esperar a pancada na água ali. Mas a todo momento, meu pensamento era ali, pô, morri. O impacto com o rio foi muito forte. Quando ela bicou aqui, foi só o tempo de a gente tirar o cinto. Na hora que deu um impacto, eu só fechei meu olho e botei o pé na cadeira dele e continuei filmando. Eles tiveram de agir rápido, para não afundar junto com o avião. Eu fui tentar abrir a porta. No que eu tentava abrir a porta, já tinha travado. E a dele também travou. Então, assim, o que restou naquele momento foi uma janelinha ali do avião que eu tive aquela ideia rápida de chutar. Quando eu chutei ela abriu. Já tinha deixado aberta. Só que na hora do impacto, como o avião foi descendo rápido, aí já vinha água na janela ali. Então eu chutei logo e já empurrei ele para fora. Ednilson e o piloto nadaram até a margem do rio e começaram a se preparar para passar a noite na selva. Como na mata escurece muito rápido, o que a gente fez? Eu falei assim, Peninha, como aqui é uma região de muita onça, cara, o que tu acha de a gente fazer logo um trepeiro ali, né, que é tipo botar umas varas entre umas forquilhas, pra gente começar a se preparar para dormir. 1h30 depois da queda, um helicóptero da empresa de táxi aéreo, dona do avião que caiu, se aproximou. O técnico e o piloto jogaram cordas para que os sobreviventes subissem. Foram momentos ainda mais angustiantes, porque o Peninha não queria ir. Ele falou assim, não, eu não vou não. Aí eu falei assim, não, mas se tu não for, eu também não vou, cara. Ele falou assim, não, então se eu for, tu vai comigo. Aí eu falei assim, então bora, pô. A gente vai pra casa, né? Aí eu só passei a corda na cintura dele aqui, dei 3 nó, dei um espaço de 1 metro dele pra mim, na corda mesmo. Aí eu fui e me amarrei. O mesmo nó que eu fiz nele foi o mesmo que eu fiz em mim. Ednilson conseguiu entrar no helicóptero, mas o piloto Peninha não aguentou. Aí o que ele falava? Ele falou, não, eu não vou aguentar, eu vou soltar. Eu não, Peninha, não solta não, pô, aguenta só mais um pouquinho. Ele, não, eu vou soltar. Aí quando ele falou, vou soltar, ele já soltou logo. Ele caiu, foi pro fundo, aí ele voltou, aí se batendo, mas com a cabeça pro lado de fora ainda. Ednilson conta que mergulhou novamente no rio para tentar salvar o amigo. Aí pulei de volta para pegar ele. Pulei, só que quando eu já pulei ali, eu já não achava mais ele. De muita correnteza, muito redemoinho. Ednilson conseguiu retornar para a aeronave. Sofreu alguns ferimentos leves nos braços. Assim de novo, assim. E a todos os dias que eu deito para tentar dormir, eu sempre oro a Deus, entendeu? E quando eu levanto também agradeço muito a Deus por estar em casa com a minha família, entendeu? Com meus filhos. Após 3 dias de buscas, os bombeiros encontraram o corpo do piloto Peninha, a 6 quilômetros do local onde o avião fez o pouso forçado. Para o comandante do Corpo de Bombeiros de Roraima, a decisão da empresa aérea de fazer o resgate sozinha foi errada. Segundo ele, a corporação só foi chamada depois que o piloto desapareceu no rio. Pela dificuldade de acesso ao local, nós tivemos que aguardar até amanhecer do dia seguinte para poder deslocar, pelo fato de ser muito distante de Boa Vista. A causa da queda do avião ainda está sendo investigada. A decisão da empresa de táxi aéreo de resgatar as vítimas por conta própria gerou muita polêmica. 2 que estava bom, né?
A equipe de socorristas do helicóptero Águia, da Polícia Militar de São Paulo, é especialista em salvamento de vítimas em rios e praias. O comandante analisou o resgate do piloto e conta como deve ser um resgate deste tipo. Utilizaríamos o triângulo de salvamento e, juntamente com um dos tripulantes, essa vítima seria retirada do local, içada juntamente com a aeronave e levada a um local seguro para pouso, onde lá ela seria embarcada numa unidade de resgate e levada até o hospital. Se a vítima tivesse com lesões, ela seria colocada numa maca, que nós chamamos de SCAD, e seria imobilizada ali pelos tripulantes, receberia ali o primeiro atendimento. O tenente Rafael comanda o Centro de Treinamento de Resgate em Helicópteros da PM, onde opera o único simulador de turbulência aérea do Brasil. O equipamento consegue reproduzir as condições que os policiais encontram a bordo do helicóptero em movimento, na hora do resgate. O resgate realizado com a técnica do rapel é ensaiado passo a passo. Eu não posso dizer que tenha sido um erro essa ocorrência em si, já que eu não acompanhei a ocorrência, não tenho os pormenores aí do caso. O que eu posso dizer é que na Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós não utilizamos essa técnica de embarcar a vítima por meio de corda. Aqui, a técnica utilizada é sempre levá-la até um local seguro e lá, depois que ela foi tirada do nosso sistema, ela é embarcada na aeronave, já no solo. Muito triste com a morte do companheiro de viagem, o sobrevivente Ednilson lamenta a forma como o resgate dele e do piloto foi feito. Se tivesse ido realmente o resgate mesmo que fosse, a gente teria vindo já todos os dois com vida e estava todo mundo feliz com as suas famílias. O Domingo Espetacular tentou ouvir o dono da empresa de táxi aéreo para a Amazônia, o empresário Arthur Neto, mas ele não quis gravar a entrevista. Para Ednilson, Peninha, o piloto que conseguiu pousar um avião em pane em plena selva amazônica, é o grande herói dessa história de sobrevivência. Ele foi muito inteligente, assim, para mim, de toda a história, ele realmente é o herói de tudo. Que a gente ia cair, ia morrer ali, ele soube fazer. Tanto é que eu tô aqui contando a história, graças a Deus e a ele.